Atos 19, 11. Atos 19, 11. Quem for encontrando, vai se colocando de pé para a leitura. Diz assim um texto: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Vou ler de novo. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Agora vá mais à frente. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 9. Segunda Timóteo 4, 9. Diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Para a gente ganhar tempo, vai até o versículo 20. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Eita, coisa estranha, não é? Vou ler de novo 20, olha. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Curva a sua cabeça. Senhor, a tua palavra é fonte de vida para nós que a abrimos com o nosso coração aberto, com a nossa mente preparada para receber aquilo que só o Senhor tem poder para ensinar. Tu és santo, fiel, tremendo, maravilhoso, poderoso. Faltam palavras para declarar ao Senhor aquilo que sentimos quando pensamos no Senhor. Deus santo, Deus tremendo, Deus que nos formou, Deus que nos sustenta, Deus que nos levanta, nos mantém de pé, que guarda a nossa casa, que abençoa os nossos filhos, que sela a nossa família, Deus que nos atraiu com o teu imenso amor, Deus que nos garante a salvação por intermédio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus que de uma forma tão tremenda nos amou, que não poupou o seu unigênito, antes o entregou por nós, para que cada um que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado pela honra de abrir a nossa boca e podermos declarar que somos teus, porque aquele que pertence ao Senhor, o maligno não pode tocar. Meu Deus, que é a nossa fonte de vida e também a nossa fonte de inspiração, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém. Senta dando glória a Deus. Dois momentos na vida do apóstolo Paulo, dois momentos distintos. Quando a gente abre a Bíblia lá em Atos, como abrimos, no capítulo 9, no capítulo 19, a impressão que tem é que Paulo está vivendo o auge do seu ministério, o auge do seu chamado. E a gente tem esse nível de impressão por conta daquilo que a nossa mente foi treinada para sempre acreditar. A gente acha que só porque alguma coisa está dando muito certo, quer dizer que aquilo é o auge do que se pode estar vivendo. E se eu disser para você que o nosso Deus não só nos abençoa no alto do monte, mas Ele também nos guarda nos mais profundos vales.
Então, o fato de passar por dias difíceis, dias de luta e dias de dor, nunca quiseram dizer que isso é ausência do cuidado de Deus, ou que a pessoa, porventura, possa estar mergulhada a tal ponto em pecado, que não está mais lá no alto da montanha, mas que está num fundo de poço. Não, na verdade, só está respirando ainda porque tem um Deus que guarda, tem um Deus que cuida, tem um Deus que ampara. Eu não sei se você já entendeu isso, mas o diabo já tentou de todas as formas inutilizar você, fechar sua boca, deixar você presa a uma cama, te prender à miséria, ao fracasso, à vergonha, à derrota. Então me diga, se ele quis, qual foi a razão dele não ter conseguido? Não é porque você é melhor do que ele, sabe mais do que ele, não. Não é porque você é mais inteligente do que ele, não. Eu estou falando de um ser que é espiritual, que já atua de geração em geração há séculos. Então o mérito não é seu. Se o mérito não é nosso, então de quem é o mérito? O Deus que te guarda, o Deus que te livra, o Deus que te ampara, o Deus que dá ordem a anjos a seu favor, o Deus que te guarda e te dá vitória nas guerras invisíveis que você nunca viu, mas havia guerra contra a tua vida. Quem sabe trabalhos feitos contra você, mas que caíram por terra, palavras de maldição lançadas contra a sua vida, mas que caíram por terra, investidas de Satanás para te destruir, mas nenhuma delas teve êxito. Por quê? Porque se tivesse tido, você não estaria de mão levantada no culto de domingo de manhã, dando glória a Deus e entendendo que você não veio até aqui com as suas pernas, mas que você veio até aqui porque Deus foi as suas pernas, Deus foi o seu pulmão, Deus foi o seu coração, foi Deus que te sustentou. No 19, Paulo parece estar no auge. Olha o que está acontecendo no 19, olha o que Lucas, que é quem escreve Atos, que era testemunha ocular, que estava do lado de Paulo, e por isso se converteu. Por quê? Porque é impossível andar com um homem que tem a fé que Paulo tem, e não ser alcançado por essa fé. Não tinha como Lucas não se converter andando com Paulo. Não tinha como Lucas não professar a fé em Jesus Cristo, andando com aquele que exalava o bom perfume de Cristo. Não tinha como andar com Paulo e continuar com a vida do mesmo jeito. Só que quando Lucas começou a andar com Paulo, ele não era convertido, não. Mas estar cuidando de um homem que era totalmente cheio da presença de Deus, fez com que Lucas se convertesse. Aí Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, Lucas vai dizer que maravilhas extraordinárias se faziam pela vida de Paulo. Gente, se fosse um leigo falando tal coisa, já seria maravilhoso, mas não era, era Lucas. E Lucas, você sabe, é médico. Um médico vai pronunciar isso, que maravilhas extraordinárias se faziam pela vida de Paulo. Lucas foi treinado a vida inteira para acreditar só naquilo que poderia ser comprovado através de experiência e comprovação, ciência. Ele estudou para isso. Aí agora Lucas vai ter que dizer, o próprio Lucas vai ter que dizer, que quando se pegava um lenço desse homem, e se levava esse lenço até alguém que estivesse doente, as enfermidades sumiam. Quem está tendo que dizer isso é um médico. Um médico vai ter que admitir: as enfermidades que eu não curei com a minha medicina, o lenço de Paulo curou. As enfermidades que tudo aquilo que eu estudei não puderam combater, só o fato da gente levar o lenço dele e colocar o lenço dele em contato com o enfermo, era tanta unção na vida dele, que até aquilo que estava com ele era tomado, carregado por esse poder, e quando se tocava nas pessoas, as doenças sumiam, e os espíritos malignos batiam em retirada. Eu estou falando de um lenço, que tirar a mão em cima, e Lucas vai ter que dizer isso. Então eu fico imaginando naquela época, quando isso começa a acontecer, as pessoas trazendo todos os enfermos e colocando perto de Paulo. Lembra de Pedro?
era algo semelhante. Por quê? Porque isso aqui não era exclusivamente para Pedro, para Paulo, perdão. A Bíblia vai dizer que quando sabiam que Pedro ia passar por determinado lugar, ele trazia os enfermos, tirava os enfermos de dentro de casa e colocavam nas calçadas, porque por onde a sombra de Pedro passava, os enfermos eram curados. Que loucura é essa? Que negócio é esse? E quem que vai dizer isso? Lucas também. Você imagina um médico tendo que admitir uma coisa dessa? Você imagina um médico tendo que ter o orgulho quebrado, reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, e abrir a boca para dizer um negócio desse? Você imagina o que os outros médicos agora pensavam dele, quando viram que ele largou a medicina, para estender as mãos agora e orar pelas pessoas? Era mais ou menos o seguinte: o que eu não consigo com o bisturi, o meu Deus faz através do poder da oração. E veja bem, eu não estou de maneira nenhuma tirando o mérito dos médicos. Seria louco se fizesse isso. Inclusive Deus pode usar as mãos de muitos médicos aí, eu sei que usa, de enfermeiros, Deus usa a mão dessas pessoas. Mas o que eu estou falando é desse movimento que estava acontecendo ali, produzido por homens que tinham a vida com Deus e com fé que aquilo seria de verdade possível. E essa fé alcançou as pessoas de uma tal forma que não era Paulo que ia até as pessoas para dizer: olha, coloque isso aqui em cima. Não, eram as pessoas que queriam. Não era Pedro que dizia assim: eu vou na sua casa. Não, eram as pessoas que traziam os enfermos para a rua, com a esperança da sombra dele passar. Então imagine comigo, irmão, imagine comigo pessoas chegando de todas as partes, com tudo quanto é tipo de enfermidade, e sendo curadas nesses cultos aqui. Eles orando, eles clamando a Deus, e Deus manifestando o poder e curando. Esses homens que acreditaram naquilo que Jesus falou em Marcos 16, ali a altura do 15 em diante, porque ali Jesus vai falar sobre os sinais, e disse que os sinais seguiriam aqueles que acreditassem. E um dos sinais que Jesus falou foi o seguinte: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E Jesus não pode mentir. Era isso que estava acontecendo no livro de Atos. Jesus certa vez olhou para esses homens e disse assim: ó, vocês farão obras maiores do que aquelas que eu faço. Meu Deus, aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e as farão ainda maiores. Meu Deus, o que é isso? Era uma carta de autorização para a vida daquele que de fato mantivesse a posição. Mantém a posição e recebe a carta de autorização. E isso estava acontecendo. Então imagine você, se tivesse alguém enfermo em casa, você com certeza bateria na porta do apóstolo Paulo e diria assim: olha, me dá um lenço aí. Se o senhor não puder ir lá, me dá o lenço, me dá a gravata, sei lá, me dá a meia, me dá alguma coisa, porque eu vou levar lá, e eu creio que o Deus que você serve vai curar o meu familiar. Então a Bíblia vai dizer, olha, Lucas dizendo: maravilhas extraordinárias se faziam através da vida de Paulo. Então sabe por que Lucas está dizendo isso? Porque ele viu muitas pessoas sendo curadas. Não foi uma nem duas, porque se foi uma ou duas, alguém pode dizer coincidência. Para chegar a esse nível aqui de revelação, é porque muitas pessoas foram curadas. Repita comigo: muitas. Então vamos lá. Então em Atos 19, Paulo curou muitos. Aí a cabeça precisa agora funcionar direito, porque em 2 Timóteo 4:20, ele não conseguiu curar o amigo dele. Aí pega, porque ele curava gente que ele nem conhecia. Ou melhor, Deus curava através dele, consertei. Deus curava gente que ele nem conhecia através da vida dele. E vou dizer mais, teve gente que foi curada através da vida dele que ele nem soube. Por quê? Porque os lenços iam, ele nem sabia para onde estava indo. Mas Deus curava. Aí quando a gente abre a Bíblia aqui, no capítulo 4, da segunda carta a Timóteo, que era o filho dele na fé, ele está dizendo o seguinte, ó: Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Olha Paulo dizendo: eu deixei Trófimo
doente em Mileto. Esse deixar é o quê? Abandonar? Não. Ele não abandonou. Nessa altura da vida ele já não abandonava mais ninguém, e eu já chego nisso. Nessa altura da vida aqui ele entendia que todo mundo tinha valor, e eu já chego lá. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, eu tive que seguir em frente, e deixei ele doente lá. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. Eu fico imaginando agora a cabeça de Trófimo, porque Trófimo sabia quem era Paulo, e sabia o que Deus fazia através da vida de Paulo. Você imagina agora Trófimo olhando para Paulo e dizendo: estou doente, mas vou pedir ao meu amigo para orar por mim e resolver o problema. Porque eu já vi o meu amigo Paulo orando e Deus curando muitas vidas, até o lenço dele, onde chegavam as enfermidades, sumiam. Então eu estou doente, mas estou em paz, porque eu vou pedir a Paulo para orar por mim, e o Deus que usa ele, pronto, vai resolver. Mas aí, olha o que Paulo vai ter que reconhecer: deixei Trófimo doente em Mileto. Deixei Trófimo doente em Mileto. E eu gosto porque Paulo não esconde. Eu gosto porque Paulo não tenta botar isso aqui por debaixo do pano. Paulo não ignora esse fato ocorrido. Porque a gente pode ter a falsa ideia de que só deve falar aquilo que, a gente não precisa falar só aquilo que vai fazer as pessoas falarem, mas também é necessário falar em alguns momentos aquilo que as pessoas vão dizer, e cura milhares de pessoas, prega uma cidade inteira, se converte, cidade de Éfeso, demônios batem em retirada, mas um amigo dele está doente, e ele deixa um amigo doente em Mileto. O que houve? Paulo desviou? Paulo está velho demais. O que aconteceu? O Espírito se retirou de Paulo? O que está acontecendo? Nada disso. Paulo só está revelando uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Pergunta: o quê? Somos seres humanos. Nenhum de nós é máquina. Nenhum de nós é máquina que produz resultado. Nenhum de nós aqui é Deus. Você acha que Paulo não orou por Trófimo? Se ele orava até por gente que ele nem conhecia, dirá por quem ele conhecia e amava. Você acha que Paulo não pediu ao Deus que ele serve para curar Trófimo? Você acha que Paulo não ungiu Trófimo? Você acha que Paulo não colocou a mão na cabeça de Trófimo? Colocou. Mas e aí, o que aconteceu? Talvez você queira dizer nada, mas eu quero dizer, aconteceu algo. Paulo descobriu que Deus faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, na vida de quem Ele quer, da maneira dele. Porque apesar de você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, eu preciso te dizer isso: não vai acontecer tudo o que você quer. Eu preciso, após domingo de manhã, a gente vem para o culto para ouvir isso, claro. Claro, não vai acontecer tudo o que você quer, mas você pode ter certeza que vai acontecer tudo que Deus quer que aconteça. Mas será que depois disso você desvia ou você permanece? Será que depois disso você volta para o forró ou você continua na presença de Deus? Será que depois disso você deixa de servir a Deus ou você serve a Deus com mais afinco ainda, entendendo que Ele é soberano e um dos atributos da soberania é fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer? Quem manda é Ele, quem governa é Ele. Apóstolo, o que é que eu faço então? Pede a Ele forças para lidar com aquilo que você não tem poder para mudar. Eu vou repetir: pede a Ele para te dar forças para lidar com aquilo que você não tem poder para mudar. Só para te lembrar, deixa eu ir lá no Antigo Testamento, já volto aqui.
A fornalha não foi apagada quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro dela, não. Eles aqui tiveram força para suportar. Os leões não viraram gatinhos quando Daniel foi jogado na cova dos leões, não. Daniel é que teve estrutura para suportar e os leões tiveram que ficar de boca fechada. Deus não vai livrar você de algumas coisas, mas Deus vai livrar você no meio disso. Você acha que Paulo está vivendo o que ele queria viver? Não, Paulo está preso. Paulo está preso. E além de estar preso, ele está sentindo que ele está no final da vida. Porque ele vai dizer, já estou sentindo que estou sendo oferecido por aspersão. Ou seja, a minha vida é um sacrifício. Eu sei que é chegado o tempo da minha partida. Procura vir ter comigo depressa. Eu gosto disso. Porque Paulo não vai dizer assim para Timóteo, Timóteo, ora para Deus me tirar daqui. Não. Junta a turma aí, Timóteo. Deem as mãos, levanta um clamor a Deus, para Deus me tirar daqui. Não. Paulo vai dizer assim, ó, procura vir ter comigo depressa. Por quê? Porque se é para suportar isso aqui, eu quero ter do lado as pessoas que eu amo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, para mim, Timóteo, o mais importante do que sair dessa prisão é ter você comigo. Procura vir ter comigo depressa. O que você prefere? Está com as contas pagas e sem a tua família? Ou está passando aperto e com a família ao redor da mesa? Procura vir ter comigo depressa. O que Paulo está dizendo? Pessoas são mais importantes do que coisas. Não importa se eu vou continuar aqui, o que importa é que eu quero ter você comigo aqui, meu filho na fé. Vem para cá, estou com saudade de você. Mas perceba que Paulo aqui, onde a gente deu, que é capítulo 4, ele começa falando das pessoas que não estão mais com ele também. Ele fala das pessoas que não estão mais com ele. Ele vai dizer, olha, Demas me desamparou, amando o presente século. Ele quis voltar para o mundo. Demas quis voltar para o mundo, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente também foi embora, foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Paulo está dizendo o seguinte, ó, alguns foram embora, alguns me abandonaram. E Paulo não está escondendo isso aqui também não. Paulo não está escondendo que ele não consegue agradar a todo mundo. Que Paulo está dizendo o seguinte, ó, eu tenho consciência que tiveram pessoas que saíram de perto de mim. E Paulo está dizendo com isso o seguinte, olha, eu não mando em ninguém, eu não consigo agradar a todo mundo. Eles foram. E por que eles foram? Porque não quiseram ficar. Se eles não quiseram ficar, é porque Paulo não estava sendo tão importante para eles. Então, se Paulo não estava sendo tão importante para eles, é porque Paulo não estava conseguindo agradar a eles. Porque você não quer sair do lugar onde te agrada, né? Então Paulo está dizendo, eu não consigo agradar todo mundo. Um foi para um lado, outro foi para o outro, outro foi para longe. Mas tem um detalhe, Lucas está comigo. Você consegue entender que Paulo até fala de quem foi embora, mas Paulo fala também de quem ficou e chama para perto quem ele quer que tenha perto? Você consegue entender que Paulo não fica focado na dor de ficar falando sobre aqueles que o abandonaram, sobre aqueles que viraram as costas para ele, sobre aqueles que soltaram a mão dele quando ele mais precisava? Paulo não está tão dodóizinho por dentro, a ponto de, dentro da prisão, ficar caído de uma poça de lágrimas, produzidas por ele mesmo, por conta da dor que alguém me abandonou. Foi embora, mas tem gente do meu lado. Só Lucas está comigo. Não importa quem foi,
O que importa é que eu vou valorizar quem fica. Não importa a situação que eu estou. O que importa é que eu vou valorizar quem não me soltou a mão nessa situação difícil que eu me encontro. Paulo está preso, e aos olhos humanos, Paulo na condição que está, Paulo não tem mais nada para oferecer aos olhos humanos. Mas o que Paulo construiu ao longo da vida fez com que um Lucas ficasse. O que Paulo construiu ao longo da vida fez com que um Timóteo quisesse ir. O que Paulo construiu ao longo da vida fez com que um Marcos aceitasse o convite para vir também. Já não importa quem não está mais. O que importa é olhar para mim e me perguntar se quem eu sou, se aquilo que eu construí ao longo da vida produz no coração de alguém o desejo de ficar perto de mim. Não quando a churrasqueira tem picanha, não quando a mesa tem a Coca-Cola, porque isso tem também na lanchonete, isso tem na churrascaria. Não quando tem um carro para dirigir, porque isso tem na concessionária. Mas pela minha pessoa, pela minha vida, o que eu construí com a minha vida faz com que alguém queira estar do meu lado. Aposto que pergunta é essa? É a pergunta que eu tenho que fazer para mim e você tem que fazer para você. Por quê? Porque esse dia aqui não dá para fugir. É um dia que a gente olha à nossa volta e tem que se perguntar: o que foi que eu construí? Que vida eu levei? De que maneira eu vivi? Eu gosto porque Timóteo vai ser chamado de filho. Repita comigo: filho. Apesar de não ser filho biológico, mas é chamado e é tratado como filho. Aí sabe o que eu vejo aqui? Paulo escrevia para Timóteo e dizia assim: procura vir ter comigo depressa. E sabe o que eu percebo? Timóteo queria de verdade ir. Então, se a vida que eu construí fizer com que os meus filhos tenham a vontade de estar comigo, então eu soube construir. Porque os de fora vêm e vão. Os de fora vêm e vão. Procura vir ter comigo depressa. E Paulo abre o coração e diz: eu deixei um doente. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. É Paulo abrindo o coração e dizendo: eu orei, mas Deus não curou ele não. Eu pedi, mas Deus não curou ele não. Mas eu não desisto de Deus, porque Deus não fez o que eu queria que Ele fizesse. Viver não é fácil. Se fosse fácil, estaria escrito. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Em Atos 19 está todo mundo sendo curado. Aí tem um amigo que está doente, ele ora pelo amigo e ele não consegue ver a cura que ele viu manifestar nas outras pessoas, se manifestar na vida do amigo. Paulo, nesse momento da vida, poderia então entrar em crise. E Paulo poderia começar a se entristecer por aquilo que Deus não fez. Sim ou não? Porque Deus não curou o amigo dele. Então Paulo poderia estar triste por aquilo que Deus não fez. Mas aí a pergunta fica: mas e tudo aquilo que Deus fez? Aposto que culto é esse? É para trazer alívio para o teu coração, que está pedindo alguma coisa que Deus não fez. Eu quero que você comece a pensar agora em tudo que Deus já fez. Não fica triste com Deus porque Deus não fez o que você pediu a Ele agora, não. E tudo aquilo que Deus já fez. Eu sei que você está com o coração apertado porque está pedindo alguma coisa que Deus ainda não fez. Mas você já lembrou de agradecer a Deus por todas as outras coisas que Ele já fez. Eu sei que você está com o coração apertado, quem sabe porque Deus ainda não tocou naquele teu filho. Mas deixa só te lembrar que Deus te deu um filho. Que é isso, apóstolo? Ué. Você está orando, pedindo a Deus para tocar no teu filho.
e está triste porque Deus ainda aparentemente não fez. Ei, Deus te deu um filho. Agradeça pelo filho que Ele te deu. Agradeça pela casa que Ele te deu, pelo emprego que você tem, pela família que está à sua volta, pelos amigos que você tem. Para e pensa em tudo que Deus já fez. Eu estou feliz com tudo que Deus já fez. Eu não vou me aborrecer com esse Deus se eu pedir algo a Ele agora e Ele não fizer agora, porque senão eu seria o mais vil dos ingratos diante de tudo que Deus já fez. Versículo 13 ele diz assim, ó: traz a capa. Traz a capa. Tanta gente foi embora, abandonou ele, teve gente que até desviou, mas ele escreve para Timóteo e diz: vem ter comigo depressa. E detalhe, traz a capa. Traz a capa. Aí no versículo 21 ele diz assim, ó: procura vir antes do inverno. Traz a capa, porque o inverno está chegando. Mas ele não já disse aqui que ele está sentindo que ele está morrendo? Ele disse já no texto: desde agora o meu Senhor justo juiz tem para mim preparado uma coroa, mas não só para mim, para todos aqueles que amarem a sua vinda. Ele estava sentindo que eram os últimos dias dele. Escreve para Timóteo e diz: vem ter comigo depressa. Depois ele vai dizer: traz a capa. E depois ele vai dizer: procura vir antes do inverno. O que é isso? Paulo não desiste da vida. Ele sabe que ele está perto de morrer, mas ele quer permanecer de pé cada minuto que Deus conceder. Se fosse alguns no lugar de Paulo, pensaria assim: eu já estou perto de morrer, Deus me leva logo. Senhor, me tira daqui logo, chega de uma vez, me mata logo. Paulo não. Paulo diz: olha, o inverno está chegando, traz a capa. O que é isso? Eu vou precisar da capa, senão o frio me mata. Traz a capa, porque o inverno está chegando. O que é isso? Me abandonaram, mas eu não desisto. Estou preso, mas eu não desisto. Estou doente, mas eu não desisto. Está difícil para mim, mas eu não desisto. Se eu te dizer uma coisa só, Paulo não estava vivendo o que ele gostaria de viver. Quem ia gostar de estar preso? Sendo abandonado por muitos? Ninguém. Então Paulo não estava vivendo aqui o que ele gostaria de viver. Nenhum ser humano gostaria de viver o que Paulo está vivendo aqui. Só que mesmo assim Paulo está dizendo: eu não estou vivendo o que eu gostaria de estar vivendo, mas eu não desisto de viver. Eu não desisto de viver. Apóstolo, meu marido me abandonou, eu quero morrer. Sua tonta, você tem que querer viver. Me chamou de tonta, eu quero morrer. Tonta. Se você está querendo morrer por alguém que não quis viver com você, olha a incoerência. Você quer morrer por alguém que não quis viver com você. Cadê Deus nessa história? Você colocou ele aonde? Você deixou Deus aonde? Em que lugar você deixou Deus? Está preso, mas está dizendo: quero viver. Timóteo, vem rapidinho porque eu quero viver. Timóteo, corre, traz Marcos contigo, porque eu estou vivo, quero viver. Traz a capa e traz os livros. Traz os livros, sobretudo os pergaminhos que deixei na casa de Carpo. Sabe quando que ele esqueceu isso aqui na casa de Carpo? Em Atos 20, lembra? Em Atos 20, naquele culto no cenáculo, que Eutico caiu da janela, que morreu, aí Paulo foi lá, abraçou, o rapaz volta à vida. Paulo teve que partir no outro dia bem cedinho, e naquela ocasião Paulo esqueceu os livros e os pergaminhos na casa de Carpo. Só que Paulo está perto de morrer, está dentro da prisão, e vai escrever para Timóteo dizendo: traz os livros, sobretudo os pergaminhos. Mas para quê? Eu aprendo muito com a vida desse cara. Mais uma coisa que eu aprendo: o quê? O cara já está velho, o cara já está perto de morrer,
Teve gente que abandonou ele, mas ele está dizendo, traz os livros e os pergaminhos. O que é isso? Eu vou continuar aprendendo tudo aquilo que eu tenho que aprender. Eu não paro de aprender, eu não paro de ler, eu não paro de meditar na palavra. Tem coisas que Deus ainda quer que eu aprenda, tem coisas que Deus ainda quer me ensinar. Traz os livros, traz os pergaminhos, traz a escritura, porque eu sei que Deus ainda quer me ensinar alguma coisa. A vida desse homem me ensina muito. Traz a capa, o inverno está chegando. Agora faz o seguinte, traz contigo Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Marcos, lá atrás, Paulo olhou para Marcos e disse, comigo você não vai mais. E foi isso que fez com que Paulo e Barnabé inclusive se separassem. Eu não sei se você entendeu, mas o nome que a gente mais pronuncia é o nome de Paulo. Mas se você for analisar a importância de Barnabé na igreja, seu queixo cai. Porque para Paulo seguir, Barnabé teve que abençoar, tá? E Barnabé naquela época abraçou Marcos e disse, eu vou ficar com ele. Porque eles levaram Marcos para uma viagem missionária, só que Marcos era novo convertido e não aguentou a pressão. E como não aguentou a pressão, no meio do caminho Marcos voltou, deixou eles de lado, voltou, não aguentou a pressão. Aí na segunda viagem missionária, Marcos quer ir junto. Aí Paulo diz, não vai mais não? Não vai não? Não aguentou a pressão na primeira, não vai agora não? Não serve para o ministério. E nesse momento, Paulo e Barnabé se separam, porque Barnabé não abandonou Marcos. Você entende agora o nível de Barnabé e o de Paulo naquela ocasião? Barnabé não abandonou Marcos, e Paulo abandonou lá atrás. Só que Paulo também estava em processo, início de caminhada. E quando a gente abre a Bíblia aqui agora, Paulo está dizendo assim, ó, traz Marcos contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Sabe o que Marcos está dizendo? Eu errei. Paulo, perdão. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, eu errei, eu falhei. Um dia eu disse para Marcos que ele não servia para o ministério, mas faz o seguinte, traz Marcos contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Eu aprendo demais com esse sujeito, eu aprendo demais com ele. Ele olhar para alguém que um dia ele falhou e dizer assim, ó, me perdoa, eu estava errado. Me perdoa, eu falhei com você, eu errei com você, eu disse que você não estava pronto, quem não estava pronto era eu, de ter soltado a tua mão. Ainda bem que Barnabé não te deixou, porque eu julguei que você não estava pronto, mas se eu soltei sua mão, quem não estava pronto fui eu. Traz Marcos contigo. E eu acho interessante, porque do lado dele, ele escrevendo tudo isso, tem um homem chamado Lucas. Qual o nome? E esse Lucas aqui, a amizade já foi testada. Porque uma amizade não é testada pelo tempo que se está junto simplesmente, não. Uma amizade não é testada por aquilo que se conquista junto, não. Uma amizade é testada por aquilo que suporta junto. Você tem alguém aqui que Paulo pode chamar de amigo, esse alguém é Lucas. Por quê? Porque lembra do naufrágio de Atos 27? Quem é que estava lá? Lucas. Lucas poderia pensar assim, rapaz, andar com esse homem é furada, tá doido, é só luta, é muito levante, eu vou deixar esse cara de lado. Mas Lucas não soltou a mão de Paulo. E detalhe, Paulo agora está aqui, ó, enfermo e preso. Aí muitos soltaram a mão de Paulo. E quem está do lado de Paulo? Lucas. Paulo tem alguma coisa para oferecer aqui? Não, está preso, está no final de vida. Aos olhos humanos não tem nada para oferecer. Mas quem que está do lado dele, inclusive amparando ele, auxiliando ele? Lucas. Diga comigo, Lucas. Lucas é amigo de verdade. Pergunta por quê? Porque amigo não é aquele que conquista coisas com você, mas é aquele que suporta coisas ao seu lado. Para conquistar perto de você aparece uma renca de gente. Para suportar os teus processos, dá para contar nos dedos de uma mão, na metade de uma mão.
Em um terço de uma mão. Só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Que bom que Lucas ficou comigo. Você consegue entender um homem no final da vida dele, abrindo o coração? E eu disse que aparentemente Paulo não tinha mais nada para oferecer, mas olha quanta coisa Paulo está oferecendo de dentro de uma prisão nos últimos momentos da vida dele. Olha como a gente pode aprender com alguém que às vezes a gente olha e pensa assim: mas esse aí está derrotado. Quem olhasse para Paulo poderia ter essa visão: esse aí está derrotado. Mas eu não aprendo com aquele que está no alto do monte, eu aprendo com aquele que continua de pé mesmo depois de ter levado uma pancada. Eu quero terminar com você de pé, fica de pé aí. Olha para o teu lado. Pergunta para essa pessoa aí: como que você aguentou tudo, hein? Como que vocês aguentaram tudo que vocês já passaram na vida? Hein, Débora? Como que você aguentou tudo que você já passou nessa vida, Débora? Cristiano, vamos tomar um café para você me contar, tio. Como que você aguentou tudo para chegar até aqui? Ô minha irmã Márcia, a senhora, hein? Preciso tomar um chá com a senhora, cidreira, para a senhora me contar como que a senhora aguentou tudo até aqui. A senhora é uma vitoriosa. Mas cadê? Eu não estou vendo o troféu na mão dela. No mundo espiritual tem uma coroa para ela. Porque não é tudo que a gente conquistou aqui, está ligado a tudo que a gente já suportou aqui. Você entende isso, mano? Entende isso, amor? Entende isso, minha irmã Cátia? Como que a senhora suportou tudo até aqui, né? Como que eu suportei? Como que você suportou? Só Deus. Essa é a resposta. Só Deus. Só Deus. Aí o Deus que segurou a gente ontem vai soltar a gente hoje? O Deus que estava ali quando ninguém mais estava, a gente vai deixar Ele de fora hoje? Não. Feche seus olhos. Paulo estava olhando para dentro dele, reconhecendo tantas coisas. Aí sabe o que eu percebo aqui nesse texto? Pergunta para mim, Tiago, o quê? Que Paulo tinha que estar preso. Que isso, apóstolo? Não pensa que eu fiquei maluco não, eu já vou te explicar. Paulo tinha que estar preso. Que só alguém parado para pensar em tudo aquilo que Paulo estava pensando. Se Paulo estivesse do lado de fora daquela prisão, a agitação do dia a dia não deixaria Paulo pensar em tudo que ele estava pensando, sabe? A correria, as muitas tarefas, as muitas obrigações. Se Paulo estivesse do lado de fora da prisão, ele não ia parar para pensar que Lucas, mesmo nos piores dias, continuava do lado dele. O quanto a presença de Timóteo era importante, e ele estava distante de Timóteo. Ele diz: vem correndo para ter comigo, vem. Se Paulo estivesse na agitação do dia a dia, ele ia passar um zap para Timóteo e dizer: rapaz, é correria, né? A luta é muito grande. Mas como ele estava parado, ele está dizendo assim: vem para ficar comigo, vem. Vem. O que é isso? É reconhecer a importância do outro perto, sabe? Perto. Porque Deus dá pessoas de presente a gente, e a gente fica longe dessas pessoas, tentando muitas vezes construir coisas, quando na verdade o maior presente são pessoas. Se Paulo não estivesse preso, Paulo não ia dizer assim: traz os livros e os pergaminhos que eu esqueci na casa de Carpo. Porque Paulo ia dizer assim: estou sem tempo até para ler, estou uma correria doida, estou sem tempo para ler a Bíblia. Não é assim? Não é assim? Estou sem tempo para estudar, estou sem tempo para meditar na palavra. Mas Paulo está parado na prisão.
Se Paulo não tivesse parado naquela prisão, Paulo não teria dito assim, ô Marcos, eu errei com você. Você é muito útil para o ministério. Timóteo, diz isso aí para ele, que eu falhei com ele. Se Paulo tivesse solto, Paulo ia estar na correria tão grande, mas tão grande, que ele não ia ter tempo para se consertar com Marcos. Não ia ter tempo. Se Paulo tivesse solto, ele ia estar numa correria tão grande, que ele não ia valorizar cada dia de vida que Deus estava dando para ele. Porque aqui ele está valorizando, ele diz assim, traz a capa, porque o inverno está chegando. Se o inverno está chegando, é porque ele parou para prestar atenção no tempo. E quando a gente está na correria muito grande, o tempo passa e a gente nem... Tem hora que Deus tem que fazer a gente parar, tá vendo? Tem hora que esse problema aí não é para te matar, é para te parar, para você descobrir o quanto você já é abençoado. Não é para te destruir, é para você parar, pensar um pouquinho na sua vida, trazer pessoas para perto de você, pessoas que não deveriam estar longe. Quanto tempo você não vê teu filho? Há quanto tempo você não visita teu pai, tua mãe? Se a gente estiver na correria, a gente não pensa nisso. Aí Deus para a gente. Para. Diz assim, cadê aquela pessoa? Cadê? Cadê teu pai? Cadê tua mãe? Cadê teu filho? Apóstolo, eu pago pensão. É muito pouco. Deus te deu um filho. Tem gente aí que tem sonho de ter um filho e não tem. Chora para ter um filho e ainda não tem. Deus te deu. E você diz, eu pago pensão. Faz isso não. Não estou falando do dinheiro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa. Põe debaixo da sua asa, de modo que o cheiro dos dois passem a se confundir. Pensa um pouquinho o que você está fazendo com a sua vida. Paulo, de Deus, Maria, Pedro, João, todo mundo que está aqui. Pare e pensa como Deus já tem nos abençoado, como Deus nos guardou até aqui, como Deus nos sustentou até aqui. Apóstolo, que é isso? Irmão, não sei não. Eu não sei. Eu sei que essa semana agora é uma das semanas mais importantes para o cristianismo. Se o sacrifício de Jesus na cruz faz você só comer ovo de chocolate e comer canjica, tem alguma coisa errada com o cristianismo que você professa. Você está preocupado com o ovo? Já preparou o culto de ceia da tua casa? Você está preocupado com a canjica? Não, tem que correr no supermercado logo para comprar. Você já leu a Bíblia? Você já pediu perdão? Você já abraçou? Você já criou situações para trazer para perto de você um Timóteo? Que isso? Um filho? Paulo não era pai biológico de Timóteo. O que eu vou falar aqui agora vai dar... O pessoal gosta de tocar pedra em mim, ainda fica dando motivo. Vou falar. Porque tem alguns historiadores que acreditam que o espinho na carne do qual Paulo fala, na verdade era a existência de Timóteo. Porque tem uma linha aí que acredita que Timóteo era filho dele, biológico. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Mas o fato é que ele tratava Timóteo como se Timóteo fosse filho mesmo. Só que Timóteo estava em um canto, ele estava em outro agora. E qual era a culpa? A culpa é a mesma que a gente inventa. A correria está grande. Aí Paulo agora está dizendo, vem ter comigo depressa. Ou seja, dava para estar junto ou não dava? Dava. Se não desse para estar junto, ele não ia chamar para vir. Será que precisa a gente levar uma pancada da vida para entender que a gente precisa estar mais perto das pessoas que a gente ama? Vamos adorar a Deus? Você consegue depois disso tudo? Feche seus olhos aí.